E o tema selecionado para a nossa reflexão no programa de hoje, sem redundância, o tema selecionado é seleção. Uma companhia de balé muito famosa internacionalmente escolheu uma cidade para realizar uma seleção. As meninas escolhidas ganhariam uma bolsa para com eles viajar o mundo e se apresentar. Uma moça que sonhava ser bailarina foi até o local da seleção. Chegando lá, a pessoa encarregada dos testes disse que ela jamais seria uma bailarina. Triste e amargurada, a garota voltou para casa. Junto com ela, estava lá também uma outra moça que foi fazer o teste. Mais uma vez, a pessoa responsável por aquele teste disse àquela moça: olha, volte para casa, procure outra coisa para fazer na vida, porque você nunca será uma bailarina. Passaram-se muitos anos. Aquela primeira casou-se, teve filhos, mas se tornou uma pessoa triste, amarga, frustrada, deprimida, tudo porque não havia conseguido realizar o seu sonho de ser bailarina daquela importante companhia de dança. Qual foi a sua surpresa? O balé voltou àquela cidade e ela foi assistir à apresentação. Levou um susto ao chegar na entrada do teatro e ver que a bailarina que ilustrava o cartaz como primeira bailarina daquela importante companhia de dança era aquela outra moça, para quem o responsável pelos testes havia dito que ela também não serviria para ser bailarina, que procurasse outra coisa para fazer na vida. Aquela moça, então, muito decepcionada, procurou o diretor daquele corpo de dança, que era a mesma pessoa que havia dito a ela e aquela que agora era a primeira bailarina. As mesmas palavras. E ela foi até ele, injuriada, e disse: o senhor estragou a minha vida. O senhor não foi justo comigo. E aquele homem, sem entender, disse: mas por que eu não te conheço? Claro que o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. Eu vim aqui fazer um teste anos atrás. Eu tinha um sonho de ser bailarina. E o senhor me disse que era para eu procurar outra coisa para fazer na vida, porque bailarina eu não seria. E o senhor disse a mesma coisa para essa moça que agora está aí no cartaz como primeira bailarina desse corpo de baile, desse corpo de dança. Por que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor deu a ela uma chance e não me deu a mesma chance? E aquele diretor disse a ela: eu disse para você a mesma coisa que eu disse para ela. A diferença é que você acreditou no que eu disse e ela não. E ela não abriu mão do seu sonho. Eu não tenho culpa de sua infelicidade, mas posso lhe afirmar: você jamais seria uma bailarina, realmente. No primeiro obstáculo, você simplesmente desistiu, diferente daquela que agora é a primeira bailarina da nossa companhia de dança. Na nossa vida, no dia a dia, muitas vezes nós ouvimos palavras que elas podem nos impulsionar a provar que somos o contrário do que as palavras estão dizendo, ou elas nos podem empurrar para o fundo do poço e para o mais profundo do poço. Mais ou menos como nessa história que eu acabei de ler para você, e você deve conhecer essa história, duas pessoas ouviram a mesma coisa. E qual foi a diferença? A diferença foi que uma acreditou que realmente não tinha aquele talento, que acreditava ter. E a outra simplesmente não deu ouvidos e foi atrás do seu sonho. Sempre que eu vejo uma história como essa, eu me lembro
da minha experiência profissional de muitos anos atrás, que já contei aqui no programa algumas vezes, mas sempre que eu conto, depois eu me encontro com alguém na rua e a pessoa me diz: olha, aquela história que o senhor contou aquele dia fez tanta diferença na minha vida. E essa história vale exatamente para você que, quem sabe, está agora aí numa encruzilhada, está aí numa bifurcação da vida, está procurando um espaço de trabalho e de repente a oportunidade surge para você, mas você não sabe fazer a leitura desta oportunidade e ela passa. E algumas pessoas dizem, você já deve ter ouvido esse ditado: a oportunidade é um cavalo arriado que passa uma vez só na nossa porta. Não sei se é verdade ou não, mas é um ditado, não é? E algumas pessoas sabem disso muito bem. Há muitos anos atrás, eu fui representante comercial e representava uma grande empresa, na época a segunda maior empresa fabricante de roupas do nosso país. Eu já estava muito bem naquela empresa, tinha um faturamento fantástico, ganhava muito bem, mas um dia eu abro o jornal em Belo Horizonte, um dos nossos jornais de circulação, de maior circulação, e lá estava o anúncio de uma fábrica lá de São Paulo pedindo um representante para Minas Gerais. Quando eu vi o anúncio, me interessou. Tinha lá um telefone de contato. O que é que eu fiz? Peguei o telefone, liguei na empresa, me atendeu naquela época o diretor industrial da empresa. Aliás, o diretor financeiro da empresa, desculpe, chamado Thomas. Aliás, nunca mais me esqueci do Thomas, faz anos que eu não vejo, mas se tornou um grande amigo meu. Já estou aqui até antecipando aí o final da história, né? Mas o Thomas Kulikovski foi quem me atendeu. E eu disse para ele: seu Thomas, eu vi um anúncio aqui em Belo Horizonte, o senhor está procurando um representante aqui para Minas Gerais e eu estou me apresentando, me oferecendo para ser um representante. Ele disse assim para mim: várias pessoas já me ligaram daí de Belo Horizonte hoje, daí de Minas Gerais, e eu pedi que elas mandassem o currículo. Mande o seu currículo também, nós vamos analisar aqui, vamos ver quem é que vamos selecionar para ser o nosso representante aí. Pois muito bem. Eu disse a ele: seu Thomas, está muito bem. Muito obrigado, viu? Ok. À noite, o currículo pegou o ônibus. Era eu mesmo. Peguei um ônibus leito aqui em Belo Horizonte, amanheci na porta da indústria em São Paulo, fechada ainda, os empregados foram chegando aos poucos. Daí a pouco chegou o seu Thomas, eu me apresentei, disse ele: seu Thomas, meu nome é Vanderlei, eu liguei para o senhor ontem de Belo Horizonte, estou interessado em representá-los lá. O senhor me pediu para mandar o currículo e eu vim. Ele disse assim para mim: o senhor veio só para isso? Eu disse: sim, senhor, eu vim só para isso, para essa entrevista. Ele disse assim: a representação é do senhor. Eu imagino que até hoje tem gente esperando a resposta do currículo que mandou para lá, mas o representante fui eu. E vou dizer uma coisa para você: que bênção que foi na minha vida aquela indústria. Como eu ganhei dinheiro representando aquela indústria. Era uma coisa fantástica, que poderia ter ido para a mão de outro se eu acomodadamente tivesse mandado apenas o meu currículo. Mas não, eu fui lá. E muitas vezes é isso, sabe? E é isso que vemos também na vida de Jesus, a determinação, sabe? A determinação, ela faz parte da nossa vida. Ela precisa ocupar a nossa vida de uma maneira que nos leve a nunca desistir de nenhum sonho, de nenhum projeto. Assim foi com Jesus. Jesus veio a este mundo, nós sabemos a história. Veio a esta terra com um propósito. A despeito de todas as dificuldades, de todas as lutas, incompreensões, a despeito de tudo que falaram contra ele e a respeito dele, palavras absurdas, mentirosas, ele não desistiu, ele não abriu mão do propósito. E o propósito era vir e dar a sua vida na cruz do Calvário para a nossa salvação. Portanto, nós temos em Cristo Jesus a maior inspiração de uma pessoa determinada. Que assim seja com você também. Quem sabe no dia de hoje você tem batido cabeça de um lado para o outro, vai para lá, vem para cá, sabe, já distribuiu o currículo em tantos lugares, manda para um, manda para outro. Experimente ser mais ousado. Vá ao encontro da sua oportunidade. Não mande recados para ela, vá pessoalmente. E eu tenho certeza de que
muita coisa diferente vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Pai Celeste, obrigado por mais este programa, obrigado por esta oportunidade de compartilhar da minha experiência e de poder compartilhar desta história que trouxemos ao programa hoje. Neste momento, pessoas estão do outro lado orando comigo, algumas precisando tomar decisões, mas sem saber como fazer. Que o Senhor possa mostrar a elas como fazer. Que o Senhor possa inspirá-las para fazer. E que o Senhor dê a cada uma delas a direção. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou. Dou graças a Deus por mais este programa, dou graças a Deus pela sua vida e espero te rever no nosso próximo programa. Lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.